Olá, boa noite. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 21 de agosto de 2021, estaremos apresentando o tema Sofismas. Mas, amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, fazer seu comentário e compartilhar. Então, neste momento, passamos ao irmão João Carlos. Cumprimentamos os nossos amados, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Pai Celestial. O assunto de hoje, então, conforme anunciado, sofismas. O que é um sofisma? Em palavras assim bem simples, seria o uso de uma verdade para justificar uma mentira. Ou então, ao contrário, o uso de uma mentira para justificar uma verdade. Também é válido. Muito bem. Lúcifer é especialista em sofismas. Lúcifer é aquele anjo rebelde, que o pessoal chama de diabo, de capeta, de etc. Satanás. É aquela história que tu sabe, aquele anjo que se rebelou contra Deus, ele era o mais exaltado dos anjos. E ele enciumou de Jesus. E ele quis ser também igual ao Pai, porque Jesus ganhou os mesmos poderes do Pai. Onisciência, onipotência e onipresença. E aí Lúcifer também desejou para ele isso, e esse foi a causa da rebelião dele. E nessa rebelião ele arrastou a terça parte dos anjos, imagine. São milhões de anjos com ele. Foram expulsos aqui para o planeta Terra, aqui ainda não existia vida. Era coberto de água e a Bíblia chama de abismo. E aí ficaram aqui. E aconteceu que ele sabia do plano da criação de Deus, só não sabia os detalhes. Ele queria participar também, ser criador. E aí aconteceu que quando o pai e o filho criaram o paraíso, o Éden, né? E criaram nossos primeiros pais e todo o ser vivo e planta, etc. Aí ele viu uma oportunidade de usurpar o planeta Terra. Porque o planeta Terra até ali tinha sido otorgado para Adão e Eva. Então ele começou a considerar um plano para dar o tom a Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva receberam uma única restrição, em termos do que é correto, não é? Era de não comer da árvore que estava no meio do jardim. Todas as outras podiam comer, menos essa. E aí o que Lúcifer fez? Após conferenciar com seus anjos qual seria a melhor estratégia, eles chegaram à conclusão de que teria que ser o próprio Lúcifer, sozinho, e pegar de preferência a Eva sozinha, porque se pegasse os dois, aí seria bem mais difícil. E aí ele ficou rondando, meio por perto dessa árvore, até que um dia, por um descuido, a Eva se afastou de Adão e foi se aproximando para essa árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era outra. E aí o Lúcifer, o que ele fez? Incorporou numa serpente. Então o primeiro médium que se tem notícia foi uma cobra. Segundo estudiosos, aprofundado o assunto, a serpente era o animal mais belo que existia no Jardim do Éden. E ela voava. E por falar nisso, a biologia moderna tem fortes indícios de algumas variedades de serpentes que têm vestígio de asas. Olha aí a ligação com Éden. E aí o Lúcifer pegou o cérebro da serpente e passou a conduzi-la. Deu um show de acrobacia em cima dessa árvore,
sentou na árvore, apanhou o fruto, comeu, não morreu, pelo contrário, falou. A serpente começou a falar. Aí a Eva viu aquilo e foi chegando perto e perto. Sabe o que ele fez? O Lúcifer, usando a cobra, ele fez uma pergunta errada para Eva. Por quê? Isso aqui já nós falamos já num programa bem anterior, esse detalhe, mas vale a pena citar alguns detalhes novamente. Ele fez uma pergunta errada, ele perguntou assim: foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? A Eva prontamente corrigiu ele: não, Deus não falou isso. Ele falou que podemos comer de todas as árvores, menos a árvore que está no meio do jardim. Exatamente aquela que a cobra havia pousado ali em cima. Aí o que ele fez? Ele comeu o fruto, não morreu. Pelo contrário, a Eva viu: olha, a cobra está falando. A cobra está falando, então Deus está escondendo algo bom de nós. Já começou indiretamente a acusar Deus. Muito bem. Aí o que aconteceu? A Eva, daí, aí ele quebrou gelo, como se diz, né? Entabulou a conversação e a Eva ficou meio indecisa. Ele acabou pegando um fruto e pondo quase na boca da Eva. A Eva comeu. Quando ela comeu, o Lúcio pegou a mente dela também. E aí ela entrou em êxtase. Uma sensação assim, diferente, não conhecida, muito boa, uma emoção. Aí ela confirmou que ela estava desconfiada, realmente Deus estava escondendo uma coisa boa de nós. Indiretamente ela estava acusando Deus, que estava negando coisa boa para eles. Muito bem. Nesse inteirinho chega Adão, e aí ele usou a Eva para fazer o Adão comer também. Esses são os detalhes da coisa. Não vamos entrar muito em detalhe, porque o assunto não é exatamente esse. Muito bem. Um detalhe interessante. Deus havia dito, está lá no capítulo 3 de Gênesis, que se eles comessem, certamente eles morreriam. No capítulo 3 eu repeti, no capítulo 2 fala a advertência. Ele falou assim: certamente morrerás, se vocês comerem, vocês morrerão. O que Lúcifer fez? Usando a cobra, ele botou um não no meio. Certamente não morrerás. Aí alterou tudo. Alterou todo o sentido da coisa. Muito bem. Esse episódio, irmãos, e por aí então perdemos o paraíso. E eles passaram o comando do planeta Terra para o Lúcifer. Lúcifer ficou senhor daqui da Terra, que é o que ele queria. Aí ele vibrou, exultou com essa aparente vitória dele. Muito bem. Mas Deus fez a promessa que um dia a cabeça dele seria esmagada. Você sabe do detalhe, né? Está aí na Bíblia. Muito bem. Após isso, entrou a morte. Por isso que ele disse que não morria, porque a morte não existia. O Lúcio falou que não morria, não existia a morte. Hoje ele fala diferente. Ele fala que ele não nega a morte, não tem como negar, todos nós somos candidatos a morrer, né? O que ele diz hoje? Não, você não morre, você ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, ou então você reencarna. Essa reencarna aí está tendo um grande sucesso, esse ensinamento aí. E é bastante perigoso. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não é o assunto de hoje. Muito bem. É o que está na moda hoje, né? E Jesus, com todo respeito aos irmãos que creem na reencarnação. E aí aconteceu o desastre, né? Perdemos o paraíso, entrou a morte. Ele mentiu, porque daí Adão e Eva morreram. E
logo após todos nasci, morri e sobrou para nós hoje. Muito bem. Passado o tempo veio Jesus, né? Nasceu Jesus. Aí então ele ficou muito preocupado, Lúcifer, porque ele lembrou da promessa lá que Deus fez no Éden, que a serpente esmagaria a cabeça, ou melhor, que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele viu que era para ele, só ele não sabia os detalhes. Mas daí ele acompanhou o plano da salvação e trabalhou em cima de sofismas. Desde aquela época tem inúmeros sofismas na Bíblia, mas quando Jesus veio, daí ele começou a sofismar contra Jesus, usando os próprios religiosos da época, que eram os judeus, né? Então nós vamos citar, que são vários, mas por questão de tempo nós vamos citar apenas 3. Lá em João capítulo 6, verso 42, o Lúcifer, inspirando os judeus, sabe o que ele falou? Esse Cristo aí diz que veio do céu, mas ele é filho de José e Maria, que todos nós conhecemos. Como é que ele é lá do céu? Filho do carpinteiro, é de José e Maria. Então, olha aí o sofisma. Era verdade que ele era filho de José e Maria, mas era para justificar a mentira. Qual a mentira? Negar que ele era lá do céu. Tá vendo? E aí, mais algum outro sofisma aqui, só para ilustrar. No capítulo 7, também no verso 42, um pouquinho à frente, no capítulo 7, os judeus, inspirados por Lúcifer, falaram assim: esse Cristo aí, ele é da Galileia, e a Bíblia diz que da Galileia não viria o Cristo, ele viria de Belém, ou seja, o lugar da naturalidade, o lugar do nascimento. Está aí nas profecias do Velho Testamento, Isaías. Muito bem. Só que Jesus, ele era de Belém. Ele andou pela região da Galileia, que é uma região, né, que abrangia vários lugares, mas na realidade ele era de Belém, ele nasceu em Belém. Então olha o sofisma aí. Quer dizer, usaram uma mentira, porque também o povo dizia que ele era da Galileia, para justificar uma verdade, ou seja, para negar, para dizer que ele não era de Belém. Está vendo? Ele era da Galileia. Esse era o sofisma. Então, a mentira, ele não era da Galileia. A verdade, ele era de Belém. Muito bem. Um outro sofisma interessante. Esse até eu tive uma experiência particular com esse sofisma aí. Eu vou narrar a seguir para vocês. Mas antes, está lá um pouquinho à frente, ali no capítulo 7, no verso 48. Os judeus certa vez falaram assim: nenhum dos grandes creu nele, nesse Cristo aí. Nenhum das autoridades creu nele. Então ele não pode ser verdadeiro. O sofisma é esse aqui, realmente é a verdade. A granduria, esmagadora granduria dos líderes da igreja e do próprio Estado não acreditaram nele. Então, essa era uma verdade, eles não acreditaram. Para justificar a mentira, como quem diz, se os grandes não creram nele, ele não era verdadeiro. Então aí está a mentira. A experiência que eu tive, uma vez eu falando com um advogado, um amigo meu, e o que aconteceu? Aí nós, lá tantas conversas, lá entramos em assunto de Bíblia, de Jesus, etc. E ele falou bem isso aí, sem saber ele falou. E eu lembrei. Até não disse nada para ele, mas lembrei. Ele disse assim, se esses evangélicos estivessem certos, as grandes autoridades do Brasil, do mundo, todos seriam evangélicos. E, no entanto, eles não são evangélicos. A maioria deles são
católicos, ou maçons, ou alguma outra filosofia. Olha aí, a mesma conversa lá dos fariseus, dos judeus. Aí eu lembrei. Muito bem, irmãos. E hoje, em nossos dias, qual seria alguns? Tem vários sofismas também. Vamos citar alguns exemplos, poucos aí, nosso tempo não permite. Como falamos antes, o sofisma preferido do Lúcio é esse: dizer que nós não morremos, que nós vamos para algum lugar. Inclusive, por seio de Abraão, os evangélicos falam muito em seio de Abraão, que é citado lá na parábola do rico e do Lázaro. Você já deve ter conhecido. Mas é uma parábola não tem o condão de sustentar uma doutrina. Isso, em qualquer ciência, especialmente na ciência teológica, parábola é uma história, pode ser verdadeiro fato ou não. Então, hoje, o sofisma preferido de Lúcio continua em alta, como falamos antes no início. As pessoas não acreditam que morrem, elas acreditam que vão para algum lugar por ocasião da morte, entre aspas. Elas vão para algum lugar. E sendo que Jesus falou, e tem várias passagens que falam o contrário, eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 5, ele falou assim, nos versos 38 e 39, ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão, os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Então, era o momento de dizer: todos que estão no purgatório, no inferno, no seio de Abraão. Não, ele disse nos túmulos. Percebe? Nos túmulos. E outras tantas passagens que, por motivo de falta de tempo, não mencionaremos. Então, um outro exemplo, irmão, de um sofismo muito usado, as pessoas dizem: eu não guardo os 10 mandamentos porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, né? A Igreja Católica é uma que defende os 10 mandamentos, embora alterou ali um pouco, tirou o sábado, depois o domingo. Então está lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos. E realmente a Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Por que a Bíblia fala isso? Porque antes de Jesus, os 10 mandamentos nos condenavam, porque ninguém conseguia guardá-lo. Pós-morte de Jesus, Jesus guardou por nós. Então hoje nós podemos guardá-lo em Cristo. A palavra graça é um favor imerecido, um favor de Deus em dar seu filho e morrer para nós. Então Jesus guardou os 10 mandamentos e essa obediência é imputada para aquele que crê nele. Mas o sofisma de dizer que usar uma verdade bíblica, ou seja, estamos realmente debaixo da graça, da salvação gratuita, da graça. O sofisma é que é bem claro de ver, só aplicando o raciocínio, a lógica. Como é que não vamos guardar a lei? Como é que então, agora porque eu estou salvo debaixo da graça, eu posso matar, roubar, mentir, adulterar, etc.? Claro que não. Então a própria lógica aplicada desmistifica esse sofisma. Então nós estamos debaixo da graça, mas a lei continua em vigor. Só que agora a lei não nos condena em Cristo. Ela não pode nos condenar porque aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal. Ele morreu por todos, mas nem todos o aceitam. Então terá que aceitá-lo como Salvador pessoal, que seria o segundo passo, a justificação pela fé. É outro assunto. E por último, irmãos, tem um sofismo, com todo o respeito aos nossos queridos irmãos católicos, mas muitos dizem assim: fui batizado, sou batizado. Aí eu mesmo fui batizado, tinha menos de um aninho. E o batismo é bíblico, o sofisma é esse, é uma verdade bíblica. Mas onde está o
A justificativa do engano está aqui, lá, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, verso 16, diz que aquele que crer e for batizado. Agora eu pergunto, no meu caso, e da maioria que são batizados criancinha, eu tinha menos de um aninho. Como é que eu ia crer? Tinha menos de um aninho. Então não, o batismo bíblico não é bem isso, ele é quem crer e for batizado. Então aí é um outro sofisma. Ou seja, a verdade, o batismo é uma verdade, mas não pode justificar uma mentira, ou seja, de qualquer batismo serve, não, é o batismo que a pessoa crê. Ela tem que ter consciência do ato e aceitar Jesus como seu Salvador. Até aqui nós agradecemos a vossa honrosa sintonia, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Pai Eterno. Amém.